Então, exemplo 15, discuta o movimento de uma carga elétrica em um campo uniforme. Né? Campo elétrico uniforme. Então, nós vimos que a força, né, de Coulomb de uma partícula no campo elétrico, né, é a carga vezes o campo elétrico. Então, a força da gravidade é bem fraca comparada à força de Coulomb. Então, a gente considera apenas a força de Coulomb. Então, a força resultante é simplesmente igual à força de Coulomb. Então, massa vezes aceleração é igual a carga vezes o campo elétrico. Então, a aceleração vai ser igual a carga dividida pela massa da partícula vezes o campo elétrico. Então, a aceleração de um corpo carregado em um campo elétrico, tá? Ela depende, portanto, da relação carga-massa. Como essa relação varia em geral, né, para partículas carregadas diferentes, né, ou íons, as acelerações das partículas em um campo elétrico também são diferentes. Né? Você pode ter partícula com a mesma carga, mas em geral elas têm massa diferente. Né? Por exemplo, átomos diferentes, se você ioniza ele, né, arranca um elétron dele, ele fica com a carga elétrica. E se você arranca só um elétron de átomo diferente, eles ficam com a mesma carga, mas eles têm a massa diferente. Então a relação carga-massa vai ser diferente. Então há uma nítida diferença entre a aceleração de um corpo carregado em um campo elétrico, tá? E a aceleração em um corpo gravitacional, em um campo gravitacional, na qual a aceleração é a mesma. A aceleração da gravidade é a mesma para todos os corpos. Se o campo elétrico é uniforme, a aceleração é constante. E a trajetória é uma parábola. Nós veremos daqui a pouco. Então a aceleração é o que? Carga sobre a massa vezes o campo elétrico. Como aqui na figura nós temos o campo uniforme na direção Y, tem aqui um campo uniforme criado por essas duas placas metálicas carregadas com sinais opostos, mas com a mesma carga. Então o campo é na vertical na direção positiva do eixo Y. Essa seta aqui indica um campo elétrico entre as placas. Então a partícula entra aqui na placa, né, com a velocidade V0. Então ela vai sofrer uma aceleração, né? Se for uma partícula de carga positiva, né, ela sofre uma força na direção do campo, né? Então ela vai ser acelerada, né, para cima. Então ela vai ser desviada para cima, tá? E à medida que ela vai chegando no fim das placas da distância A, né, ela atinge uma certa altura. Isso indica um desvio alfa, né, da horizontal. Então a aceleração vai ser na direção Y. Então eu vou escrever AY unitário Y igual a carga sobre a massa vezes o módulo do campo elétrico unitário Y. Então eu agrupo todas as componentes que multiplicam o unitário Y e do outro lado vai ficar o vetor nulo. Então essa componente que multiplica o unitário Y vai ser igual a zero. Todas as componentes de um vetor igual ao vetor nulo, né, vão ter componentes igual a zero. Então igual a zero. Aí isola a aceleração. Então a aceleração vai ser carga sobre a massa
vezes o campo elétrico, o módulo do campo elétrico. Mas a aceleração, né, nós sabemos que é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então usa essa equação aqui para calcular a velocidade. Então a derivada da velocidade na direção y, né, o componente da velocidade na direção y, a derivada em relação ao tempo é a aceleração na direção y. Então a derivada da velocidade na direção y vai ser igual a carga sobre a massa vezes o campo elétrico. Então eu vou integrar em um certo tempo t0 até um certo tempo t. Esse linha aqui no tempo é só para diferenciar dos limites de integração, tá? Aqui para não ser a variável de integração igual ao limite de integração. Só isso. Então aqui na primeira integral, aqui à esquerda, eu tenho dvy, dt', dt'. Isso aqui é uma diferencial da função vy. Tá aqui. Qualquer função, se eu tiver df, dx, isso é diferencial da função df. Então isso é muito útil quando a gente está integrando. A gente tenta escrever a função, né, que está integrando como uma derivada, porque aí eu tenho a diferencial, né, a integral vira a integral de uma diferencial, que é direto, que é igual à própria variável. No lado direito aqui eu tenho a derivada de uma constante vezes dt'. A constante sai da derivada e fica integrado de dt'. Também é bem fácil de resolver. Então essa integral de dvy, né, vai ser igual a vy', de v0y até vy, igual a carga sobre a massa vezes o campo, vezes t' de t0 até t. Veja que aqui eu mudei os limites de integração. Quando eu passo de t para v, né, eu uso como limite a velocidade quando t era t0, no limite inferior, e no limite superior a velocidade para um certo t. Então, substituindo os limites, eu tenho que a integral vai ser vy menos v0y, igual a carga sobre a massa vezes o campo elétrico. E o t' vai ser t menos t0. Então, para t0 igual a 0, né, e v0y igual a 0, tá? A velocidade da partícula na direção y vai ser, aqui v0 é 0, v0y, né? t0 é 0, então vy vai ser carga sobre a massa vezes o campo vezes o tempo. Na direção x, né, o movimento é uniforme, né? Vx vai ser v0x igual ao v0, né? A partícula entra na região das placas, entre as placas, né, com a velocidade na direção x, então na horizontal. Então o v0x é o v0. Quando ela entra aqui entre as placas, né, ela começa a ser desviada, então ela começa a ter uma velocidade na direção y. Mas na direção x é constante, é igual a discussão do movimento lançamento oblíquo. Então, lançamento horizontal, lá de física 1. Então, para Vx, Vx é o que? dx dt, que é V0x. Então, eu integro de t0 até t, dt' vai ser igual a integral de V0x dt'. V0x é constante, sai da integral. A integral de dx dt',
fica a integral de dx' de x0 até x. x0 quando t igual a t0 e x quando t igual a t. Então vou ficar com x', né, de x0 a x e v0x t' de 0 a t. Fazendo t0 igual a 0, né? E fazendo x0 igual a 0 também, eu encontro que x igual a v0xt. Então, se eu isolo o tempo, eu fico com t igual a x sobre v0x. Então, eu pego o tempo e substituo na expressão para o y. Então, acho que eu já adiantei aqui a parte do x, né? Vou voltar aqui para a parte do y. Eu achei o vy aqui, né? Então eu vou integrar de novo. O vy é o dy dt, né? Vy igual a dy dt igual a carga sobre a massa vezes o campo vezes o tempo. Então a integral de dy dt, né? Vai ser a integral da carga sobre a massa vezes o campo vezes o tempo dt. Eu integro de t0 até t, né? Integral de dy dt', usando a diferencial, né? Definição de diferencial vai ser a integral de dy' de y0 até y. E aqui do lado direito eu tiro a constante da integral e eu fico com a integral de t' dt' de 0 a t. Então a integral de dy' vai ser y' de y0 a y, né? Igual a Q carga sobre a massa vezes o campo, t' ao quadrado sobre 2 de 0 a t. Né? Integral de t' dt', né? Eu somo 1 aqui ao expoente de t' e divido por 1 mais o expoente de t'. Então fica t' ao quadrado sobre 2 de 0 a t. Então eu vou ter o resultado é y menos y0 igual a Q carga sobre a massa vezes o campo vezes t ao quadrado sobre 2. Então eu achei o tempo, vou substituir nessa equação aqui para achar o y em função de x. Foi o que eu fiz aqui. Então, eu tenho y em função do tempo, eu tenho o tempo em função de x. Eu substituo aqui em t ao quadrado e encontro o y em função de x. Então, ty igual a y0 mais q vezes o campo elétrico dividido por 2 vezes a massa vezes t ao quadrado. Eu fico com y0 mais q vezes o campo elétrico, né, dividido por 2 vezes a massa vezes v0x ao quadrado vezes x ao quadrado. Então essa equação, né, para o y, né, é a equação de uma parábola, né? Fica o y em função de x ao quadrado. O y0 é constante e aqui multiplicando x ao quadrado é tudo constante. Então é a equação de uma parábola. Para eu achar o desvio, né, aqui em A, que com tudo aqui de 0, x igual a 0 até aqui x igual a A, na saída aqui, né, do campo entre as placas. Então, obtemos o desvio alfa calculando a tangente da trajetória em x igual a A. Então, tangente de alfa, né, vai ser dy dx, a derivada de y em relação a x. Eu tenho y em função de x, a derivada de y0 é 0, né, é constante. Isso aqui é uma constante, então fica só a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Fica 2x vezes a constante.
Então, tangente de alfa vai ser carga vezes o campo dividido pela massa vezes V0 x ao quadrado vezes x. Para x igual a A, né? Coloco que tangente de alfa vai ser essa expressão aqui. Carga vezes o campo vezes A dividido pela massa vezes 0x ao quadrado. Se colocarmos o anteparo S a uma distância L, né, a partícula com relação carga-massa e dada a velocidade V0, né, alcançará um ponto C no anteparo. Então eu tenho um anteparo S aqui. A partícula é desviada aqui, né? Ela sai daqui, ela continua em linha reta, não tem um campo aqui, ela e atinge aqui o anteparo, no ponto C. Então o anteparo está a uma distância L da saída da região entre as placas. Tem uma altura D aqui do ponto C. Então, observe que tangente de alfa também é aproximadamente igual a D sobre L, né? Porque o deslocamento vertical BD é pequeno comparado a D se L for grande. Esse deslocamento aqui BD, né? Se L for grande, né? Esse desvio aqui vai ser muito pequeno. Então, é como se fosse o teorema de Pitágoras aplicado aqui, né? A tangente vai ser D, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é L. Se L for muito grande. Então, a tangente de alfa, né, vai ser igual ao que nós calculamos aqui, e também igual a D sobre L. Se conhecermos a razão carga-massa, né, medindo né, dl, A e o campo, né, podemos obter a velocidade V0, ou a energia cinética, né? A energia cinética é um meio de massa vezes velocidade ao quadrado. Ou inversamente, né, podemos obter a razão carga-massa se conhecermos V0. Se soubermos V0, né, V0 é V0x aqui. Se soubermos V0, né, nós temos o campo, temos o A, o D e o L, então achamos a razão carga-massa. Portanto, quando um feixe de partículas, tendo todas a mesma razão, Q sobre M passa através do campo elétrico, né, elas são defletidas de acordo com suas velocidades ou energia. Um esquema como ilustrado na figura, né, pode ser utilizado, né, como um analisador de energia, que separa partículas idênticas carregadas, movendo-se com energias diferentes. Por exemplo, os raios beta, né, são elétrons emitidos por alguns materiais radioativos. Tá? Se colocarmos um emissor beta em órbita, todos os elétrons que tiverem a mesma energia, né, concentrar-se-ão no mesmo ponto sobre o anteparo.
Esse segundo fenômeno, encontrado experimentalmente, constitui um fato de grande importância do ponto de vista da estrutura nuclear. Então, no decaimento beta, né, o núcleo emite elétrons, partículas carregadas, né, pode emitir outras partículas também, mas se vocês leram já a parte de física nuclear, ele pode emitir também o pósitron, que seria uma partícula de mesma massa do elétron, mas com carga positiva. Mas se bota um núcleo radioativo aqui, ele vai emitir elétrons, ele vai ser desviado aqui, e os que atingiram o mesmo ponto C terão a mesma energia. Né? E se eu tenho a razão carga-massa, né, eu calcular a energia desse elétron emitido pelo o cálculo V0 aqui, que é a velocidade que ele emitiu, o núcleo radioativo, né? Calcular a energia cinética, se é a razão carga-massa. Então, se ele emite partículas com energias diferentes, elas vão atingir pontos diferentes aqui no anteparo. Então, tem como analisar as energias emitidas pelo núcleo radioativo. Eu escrevi, né, eu ainda não falei sobre decaimento beta, né, no texto, tá no texto, tá? Mas eu ainda não falei. Usando-se dois conjuntos de lâminas carregadas paralelas, né, podemos produzir dois campos perpendiculares entre si. Um horizontal ao longo de H', né? E outro vertical ao longo de V', como na figura. Então eu tenho essas placas paralelas, né? Que são as placas de deflexão horizontal, H', e placa de deflexão vertical, V'. Ajustando-se a intensidade relativa dos campos, nós podemos obter uma deflexão arbitrária do feixe de elétrons, tá? Para qualquer ponto do anteparo. Se os dois campos forem variáveis, né, o ponto sobre o anteparo descreverá uma curva. As aplicações práticas, né, desse efeito aparecem nos tubos das televisões antigas, né, e nos osciloscópios, que eram utilizados para medir a forma das ondas elétricas, por exemplo. Em particular, se os campos elétricos variam em intensidades com movimentos harmônicos simples, né, a configuração traçada do osciloscópio será uma figura de Lissajous. Vocês viram lá movimento oscilatório, né? Lá em Física 2. Então eu tenho um filamento aqui, tem um cátodo aqui. Esse filamento emite partículas, ele é aquecido, né? E emite partículas. Ele passa por uma grade de controle aqui, tem um ânodo focalizador, é para ele sair em linha reta, né? E tem um ânodo acelerador. Se você aplicar um campo aqui, uma diferença, eu vou falar disso a pouco, né, de potencial, diferença de potencial para acelerar os elétrons, e tem a parte de deflexão horizontal e vertical. Essa parte aqui é chamada de canhão de elétrons, e no tubo é feito o vácuo, né? O vácuo é a ausência de matéria, né? Então você suga o ar de dentro, né, para evitar que as partículas que você está analisando se choquem com as partículas de ar. Então, fazer vácuo nada mais que sugar as partículas de dentro do recipiente. Você suga ele e deixa ele fechado. Então esse filamento aqui você aquece, ele emite elétrons, você colima ele aqui, faz ele sair em linha reta, né?
Depois você acelera e aqui você faz a deflexão vertical e horizontal para ele tocar aqui em qualquer ponto da tela. Feixe de elétron. E tem essa grade metálica aqui na parede do tubo para evitar interferência e coletar, né, as partículas aqui para a Terra. Era um anteparo fluorescente, as TVs antigas de raios catódicos, né? Por isso que se chama cátodo, né? Que TV. Hoje em dia é tudo LED, né? TV a LED, então ninguém. Acho que nem os osciloscópios são mais assim. O osciloscópio usava na eletrônica. Então agora vamos falar de quantização da carga. A carga elementar, né, é esse valor aqui, que é a carga de um elétron, tá? Ou de um próton, né? Qualquer partícula tem um certo número de cargas, né? Pode ser inteiro, no caso as partículas que nós conhecemos comum nos experimentos de baixa energia, né? Ou semi-inteiro, no caso das partículas que nós conhecemos nos experimentos de alta energia, como os quarks. Os quarks têm carga elétrica fracionária. Então, o próton tem carga elétrica mais E, né? E o elétron tem carga elétrica menos E. Mas o próton ele é feito de quarks. Então, a soma das cargas de quarks, dos quarks, é igual à carga elementar. Então, como tem 3 quarks no próton, então você tem uma soma de carga fracionária para dar um número igual ao da carga do elétron ou do próton, a carga elementar. Então a gente diz que a carga é quantizada. Veja que a massa, né, não é quantizada. A massa do elétron, né, é diferente da massa do próton ou do nêutron, né? A massa do próton é bem mais pesada do que a do elétron, mas eles têm a mesma carga elétrica. Tem partícula que não tem carga elétrica, como no caso do nêutron. Tem um experimento famoso, né, que é o experimento de Millikan. Um experimento importante que comprova a quantização da carga elétrica, né, foi realizado pelo físico americano Robert Andrews Millikan. Robert Andrews Millikan. Morreu em 1953. É conhecido como experimento da gota de óleo. Então tá aqui o aparato dele, né? Esse é o Millikan. Aqui é o aparato dele. Consistia de uma luneta, né? Um borrifador aqui de gotículas de óleo. Embaixo e em cima você aplicava um campo elétrico. Essas partículas adquiriam carga, né? Ou do ar, né, ionizado pelos raios cósmicos, ou ele aplicando alguma radiação, né, ao recipiente, próximo do recipiente, para ionizar as partículas do ar. Então essas partículas ionizadas, né, tinham uma carga e eram atraídas, né, pelo campo elétrico. Elas sofrem o efeito da gravidade, né? Elas caem e sofrem o efeito do campo elétrico. Aqui a placa positiva embaixo e a placa negativa em cima, né? Então o campo é sempre saindo da carga positiva, né? Então é de baixo para cima, né? Tem um borrifador, ele jogava as gotículas de óleo, né? Ela caiu aqui, ele via aqui pela luneta, ele controlava o campo, né?
conseguia controlar o movimento das gotículas. Análise teórica do experimento, né? Aqui o campo elétrico, esse é aqui, eu chamei pela letra E maiúscula aqui. Então na figura vemos um borrifador de gotículas de óleo, né? Chamaremos de M a massa de uma gotícula, tá? E de R o raio da gotícula, né? Então vamos considerar as gotículas esféricas, tá? E com uma certa massa M. Um campo elétrico, né, é aplicado de baixo para cima através de duas lâminas carregadas com sinais contrários, né? Então consideremos primeiro o movimento da gotícula com o campo elétrico desligado. Neste caso, temos a queda da gotícula sob a ação do campo gravitacional e é um fluido viscoso, que é o ar, né? A coação do movimento, né, desprezando o empuxo, né, é igual à força resultante, é igual à força de fricção do fluido viscoso, tá? Ou de resistência do ar, né? Como você queira, mais o peso, né, devido à força da gravidade. Então massa vezes a aceleração da gotícula vai ser a força de atrito, que tenta impedir que a gotícula caia, né, e o peso do corpo, né, que puxa a gotícula para baixo. A força de atrito é sempre em oposição ao movimento. Aqui na força de atrito, né, eu tenho uma constante K, que é 6πr, que é a constante de Stokes, né, ela depende da forma da partícula, né, para uma partícula esférica, o K é igual a 6πr, é conhecido como fórmula de Stokes. Isso está no volume 1, tá? Principalmente do Alonso Fim, mas é de Física 2, né, isso aí é de fluidos, tá? Fluidos viscosos. Para uma gotícula esférica, né, o K é 6πr, tá? E eta é a viscosidade do fluido, tá? Então obtemos que a massa vezes a aceleração é igual a 6πr vezes eta vezes a velocidade do fluido, menos mg. Então, essa parte devido à resistência do fluido, né, contra o movimento da partícula, que ela é em sentido contrário, né? E aqui o peso do corpo. A velocidade final, né, ou velocidade limite, é quando a aceleração é igual a zero. Então chamamos essa velocidade de V1. Veja que o atrito, né, ele é proporcional à velocidade. Então o que acontece? Ela vai caindo, o peso puxa ela e ela vai aumentando a velocidade, mas só que a força de atrito vai aumentando quando a velocidade dela aumenta. Então quanto maior a velocidade, maior a resistência, maior a força de atrito. Então chega a um ponto que a força de atrito iguala ao peso, de forma que a aceleração aqui, essa parte desse lado, vai ser igual a zero. Então esse é chamado de velocidade limite. Então quando a aceleração é zero, né, essa parte aqui da força de atrito é igual ao peso. E a partir daí a aceleração é zero, a velocidade fica constante. Então essa é a velocidade limite sem um campo elétrico, vai ser mg sobre 6πr vezes eta.
escrevendo a massa da gotícula m em função da densidade, né? Rho igual a m sobre v, né? A massa sobre o volume. Tá? Então a massa é igual a Rho vezes o volume. O volume para uma gotícula esférica, né, é 4/3 de πr ao cubo. Então a massa vai ser igual a 4/3 de πr ao cubo vezes Rho. E substituindo na velocidade limite, V1, né, eu substituo a massa por 4/3 de πr ao cubo vezes Rho. Então eu vou encontrar que a velocidade limite, sem o campo elétrico, né, vai ser mg sobre 6π r vezes zeta, e vai ser igual também a 2ρ r ao quadrado vezes g sobre 9 eta. Para sermos mais precisos, né, é necessário considerar também o cálculo do empuxo do ar, né, escrevendo ρ menos ρ do ar no lugar de ρ. Então, ρ é a densidade da gotícula e aqui a ρ é a densidade do ar. Igual você sabe, né, por você jogar uma bola dentro de uma bacia de água, né, ela exerce uma força para cima, né, jogando a bola para fora, uma bola de plástico, por exemplo. Aí tem a ver com a massa de fluido deslocada, né, pelo corpo, depende do volume do corpo, né. Então, se a gente considerar a gotícula deslocando a um volume de ar, né, igual ao volume dela, né, aí a gente considerar o empuxo, que nada mais é substituir ρ por ρ menos a densidade do ar. Agora nós ligamos o campo elétrico, tá? Considerando a gotícula como uma carga elétrica Q, tá, positiva. Então, carga positiva porque considerando a força, então empurrando a gotícula para cima, né? Quando aplicamos o campo elétrico, né, a equação de movimento para cima se descreve como força resultante igual a Q vezes o campo mais força de atrito, mais o peso. Então, massa vezes aceleração vai ser Q vezes E, menos K vezes zeta vezes V, menos mg. Veja que a partícula agora está indo para cima, né? Então a força de atrito agora é para baixo, né? Ela sempre é em direção contrária ao movimento. E o peso é sempre para baixo, né? Então está quase acabando o tempo, 10 minutos, tá? Eu já vou... Então a velocidade final da gotícula V2, quando A igual a zero, acontece o mesmo procedimento. Eu faço a aceleração igual a zero e acho a velocidade, tá? Agora a velocidade, a partícula subindo, né? A velocidade limite vai ser a carga vezes o campo, menos mg, dividido por 6π eta, vezes o raio da gotícula. Então está aqui a gotícula, né, com carga positiva caindo, tem o peso e a força de atrito para cima. A velocidade para baixo, a força de atrito para cima. E aqui ligando o campo eu tenho a força elétrica para cima, tenho a velocidade para cima, o campo elétrico para cima, né? O peso para baixo e agora a força de atrito para baixo, né? Então, resolvendo para Q, né, da velocidade limite 2 com o campo, enquanto que a carga vai ser mg mais k eta v2 sobre o campo.
De V1 eu encontro mg e substituo em Q. Então eu fico com Q igual a 6πr eta vezes V1 mais V2 dividido pelo campo. A velocidade V1 permanece a mesma, tá? Mas a velocidade V2 muda ocasionalmente, sugerindo uma mudança na carga, tá? Que é da gotícula. Essas mudanças são devido à ionização do ar pelos raios cósmicos, tá? A gotícula de óleo pode capturar alguns desses íons enquanto estiver se movendo através do ar. Um íon é um átomo ou molécula, né, ionizado, né? Ou seja, um átomo ou molécula que perdeu um ou mais elétrons devido à sua interação com radiações. Então, também pode-se variar Q colocando-se perto das placas uma fonte de radiação de raio-x ou de raios gamas para ionizar as moléculas de ar. Como a velocidade V1 entra na equação para Q como uma constante, né, temos que a variação na carga Q da gotícula com a velocidade V2, né, é dada por essa expressão. V1 é com o campo desligado, né, então não afeta o movimento dela, então ela é constante, é só sobre o efeito da gravidade, né, que é constante. Então o ΔQ, né, se eu tiver uma variação ΔV2 da velocidade, eu tenho uma variação ΔQ, né, é o meu dq, né? O meu dq vai ser essa expressão aqui, dv2, né? V1 é constante. Dependendo da natureza da modificação da carga, né, algumas vezes ΔQ pode ser positiva ou negativa. Repetindo a experiência da gota de óleo muitas vezes e com gotículas diferentes, os físicos concluíram que variações de ΔQ são sempre múltiplos de uma carga fundamental, isto é, ΔQ igual a N vezes 0, onde N é o número inteiro. E aí eles encontraram esse valor. A quantidade de E é chamada carga elementar. Todas as cargas observadas na natureza são iguais ou são múltiplas da carga elementar E. Portanto, podemos dizer que a carga elétrica é quantizada. Um segundo aspecto importante da carga elétrica é que a carga elementar sempre está associada com alguma massa fixa, né, formando o que podemos chamar de uma partícula fundamental. Por exemplo, existem 3 blocos fundamentais de partículas, compondo a estrutura de todos os átomos: o elétron, o próton e o nêutron. O elétron tem uma massa de aproximadamente 9 vezes 10 a menos 31 kg e carga menos E. O próton tem uma massa de 1,67 vezes 10 a menos 27 kg e carga mais E. E o nêutron tem uma massa de 1,6748 vezes 10 a menos 27 kg e carga nula. Então essas são algumas características dessas partículas. Observamos que o nêutron tem carga elétrica, não tem carga elétrica, né? Embora tenha outras propriedades elétricas que serão discutidas mais tarde. A massa do próton é cerca de 1840 vezes maior que a do elétron e tem uma profunda influência em muitos fenômenos físicos. O número de elétrons, né, ou prótons necessários para formar uma carga de 1 coulomb, por exemplo,
Fazendo uma regra de 3, né? Um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. O número de elétrons para formar uma carga de 1 coulomb, fazendo uma regra de 3, vai ser 1 vezes a carga do elétron vezes 1 coulomb, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então o número de elétrons vai ser igual a 6,2418 vezes 10 a 18 vezes a carga vezes o elétron. Então esse aqui é o número de elétrons, né? Esse seria um elétron, né? Esse seria o número de elétrons para formar uma carga de 1 coulomb. É um número muito grande. Então eu vou parar por aqui, vou interromper, tá?